Aleluia! Abra sua Bíblia no Salmo de número 40. Salmo 40. Esqueci. Hoje é nosso domingo missionário. Daqui a pouco teremos a oportunidade de contribuir com a obra missionária. Hoje pela manhã, estávamos vindo para cá e o pastor Roberto mandou uma mensagem. Já estava chegando aqui na igreja, já saindo de casa, que ele tinha ficado sem voz. E perguntou se eu podia pregar. Então, tanto no domingo passado, quanto esse domingo, acabei pregando pela manhã. Então, vou trazer a mesma mensagem que eu trouxe hoje pela manhã, para vocês entenderem, né, que às vezes eu preciso ser economizado. Mas é curioso, porque a palavra de Deus, ela se renova na nossa vida, né? E todas as vezes que nós pregamos, Deus acrescenta coisas novas. Eu ia ler só o versículo 3, mas eu quero acrescentar a leitura dos versos 1, 2 e 3 do Salmo 40, que diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdidão, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Será que podemos ler novamente esse verso 3? E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que Ele esteja conosco aqui, que possamos ouvir a sua voz. Amém? Se algum irmão diácono puder ligar esse ar-condicionado aqui para mim, que eu já estou sentindo calor, irmão. Eu agradeço. Queridos, a gente vê que nem sempre, né, a nossa reação é boa diante dos acontecimentos da vida, né? Às vezes a gente recebe uma notícia, às vezes a gente recebe, né, uma mensagem e essa mensagem mexe conosco. E a nossa primeira reação é reclamar, né? A nossa primeira reação é falar, de novo, né? De novo isso. Meu pai, misericórdia, parece que não consigo, parece que não dá certo. Mas agora, quando nós recebemos uma vitória, né? Quando nós recebemos uma boa notícia, quando recebemos algo bom, qual é a nossa reação? Qual é a sua reação quando você recebe algo que você esperava há muito tempo? Oi? O irmão pula de alegria, aleluia. Quem mais? Fala, Adriana. A irmã teve gratidão, agradece a Deus. Liga para os amigos, né? Faz uma festa, chama todo mundo para o restaurante, para a pizzaria, paga uma rodada de pizza para todo mundo. Eu estou à disposição dos irmãos que quiserem pagar, né? Estou profetizando. Mas a nossa reação é uma boa reação. É uma reação boa, né? No Salmo 126, quando o povo de Israel voltou novamente, né? Saiu da Babilônia e voltou a sua terra, voltou a sua nação, a Bíblia diz que a boca, né, a nossa boca se encheu de riso
e os nossos lábios de júbilo. Né? Voltamos a cantar, nossos lábios voltaram a louvar a Deus, a cantar ao Senhor. Voltamos novamente a engrandecer o nome do Senhor. Ou seja, um novo cântico da parte de Deus brotou no coração do povo por causa da vitória que o Senhor deu. Por causa de algo que o Senhor fez. E na nossa vida também não é diferente, queridos. Porque às vezes parece que está tudo normal, parece que está tudo acontecendo nos conformes, vem algo ruim que acontece conosco e parece que não louvamos mais. Parece que o nosso louvor se torna esquecido, entristecido, diante de todas as más notícias que recebemos. Mas agora, quando recebemos uma grande vitória, quando alguma coisa boa acontece na nossa vida, Jesus, a gente pula, a gente dança, a gente conta para os amigos, a gente festeja, a gente coloca no status do Facebook, do Instagram, a gente faz festa, né? Tem irmão, eu estava falando, irmã, meu Deus do céu, misericórdia, tem gente que coloca tanta coisa no status, que aquela barrinha fica tão pequenininha, que você não consegue ver nada, que é muita foto, é muito vídeo que coloca, é tanta vitória. Eu fico imaginando, a vida dessa pessoa deve ser maravilhosa. Não deve ter nenhuma tristeza na vida dela. E queridos, na nossa vida muitas vezes é assim, não queremos contar as nossas derrotas, mas somente as nossas vitórias. E quando temos uma vitória para contar, o Senhor nos chama, nos convida a cantar a Ele um cântico novo. Um cântico da parte de Deus. Um cântico, um louvor ao Senhor. Vemos isso em muitas partes da Bíblia. No Salmo 33 também fala de um cântico novo. O Salmo 96, o Salmo 98, o Salmo 144, o Salmo 149. Fala para cantarmos um cântico novo ao Senhor. Entoar a Deus um cântico de louvor. Um cântico novo a Deus. Né? E esse cântico novo ao Senhor, esse cântico que sai dos nossos lábios, que sai da nossa boca, esse louvor a Deus que precisa ser entoado ao Senhor, é o que atrai a presença de Deus para a nossa vida. É o que atrai a nossa sensibilidade para a presença de Deus, porque Deus sempre está conosco. Às vezes nós é que não temos essa consciência. Não temos a consciência da presença de Deus, mas quando nós entoamos um cântico ao Senhor, coisas novas acontecem na nossa vida. E vemos em muitas partes da Bíblia, homens de Deus, mulheres de Deus, sendo usados para entoar cânticos a Deus, no momento de uma grande vitória. Por exemplo, quando o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho, quando chega do outro lado, Miriam, a irmã de Moisés, entoa um novo cântico ao Senhor. Uma grande vitória que Deus deu. Uma grande vitória que Deus fez o povo, realizou no meio do povo. Meu irmão, eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como está o seu coração nessa noite. Mas saiba que o Deus que abriu o Mar Vermelho está aqui. Ele é capaz de fazer você voltar a cantar de novo. Ele é capaz de colocar nos teus lábios um cântico novo da parte de Deus. Ele é capaz de fazer maravilhas na sua vida, de modo que você fique com a boca aberta e comece a surgir no teu coração um cântico de louvor ao Senhor. Um cântico de louvor a Deus. Vemos na vida de Davi, que é o autor do Salmo 40 que nós lemos, muitos momentos em que ele entoa cânticos ao Senhor, em que ele engrandece ao Senhor, em que ele se volta para Deus. É curioso quando lemos os versos 1 e 2, que ele mostra o agir de Deus na vida dele. O texto diz no verso 2 que Deus o tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Davi estava afogado em problemas,
afogado em pecados, afogado em dificuldades, mas Deus o tirou de lá. Falamos hoje pela manhã, nos lembramos da vida de Davi, que Deus chama Davi, olha para Davi e diz que ali está um homem segundo o coração de Deus. Só que esse homem segundo o coração de Deus foi um homem que adulterou. Esse homem segundo o coração de Deus mandou o marido traído para a frente de batalha para que ele morresse. Esse homem, segundo o coração de Deus, foi relapso na criação dos seus filhos. Esse homem, segundo o coração de Deus, teve pecados, foi para a batalha, matou homens. Não pôde construir um altar a Deus, um lugar, uma casa ao Senhor, porque Deus o rejeitou, porque quando Davi ia para as batalhas, ele ia para acabar com o inimigo, meu irmão. Davi não brincava na guerra, não. Deus permitiu que o seu filho construísse a casa do Senhor, mas disse: você não. Você é um homem de sangue, Davi. Você é um homem de guerra. Mas ainda assim tinha profunda intimidade com Deus. Profunda intimidade com o Senhor. Meu irmão, às vezes nós ficamos preocupados, porque todos nós somos pecadores, queridos. Todos nós temos falhas. Todos nós temos carências na nossa vida. Todos nós ainda precisamos aperfeiçoar o nosso caráter, aperfeiçoar áreas da nossa vida. E achamos que Deus não nos ouve por causa disso. Mas saiba que se nessa noite você colocar o seu coração à disposição de Deus, Deus vai encher esse coração com a sua presença e colocar nos teus lábios esse cântico novo da parte dEle. Ainda que você tenha dificuldades na sua vida, Deus te tira desse poço, desse lamaçal de perdição, de pecado, de coisas que não deixam você se mover no mundo espiritual, não deixam você se locomover espiritualmente. Vemos então 3 momentos, eu tirei 3 momentos da vida de Davi, em que vemos a libertação de Deus por meio da oração, do cântico, do louvor a Deus, e de como Deus pode fazer na nossa vida, quando nós nos colocamos à disposição de Deus. E esse novo cântico de Deus pode fazer milagres na nossa vida. E o primeiro momento que eu me lembro é de quando Davi era chamado à presença do rei, à presença de Saul, para entoar um cântico ao Senhor, quando um espírito maligno se apossava do rei. A Bíblia diz que Davi ia até a presença do rei, não com uma arma, mas com uma harpa. E quando ele tocava, o espírito maligno que amedrontava, que atormentava Saul, saía todas as vezes que Davi louvava o Senhor. Isso está em 1 Samuel capítulo 16, no verso 23. Ou seja, o novo cântico de Deus na sua vida é capaz de trazer libertação. É capaz de libertar daqueles espíritos malignos que tentam tomar conta, não só da nossa vida, mas de pessoas que estão próximas de nós, de vidas que estão próximas de cada um de nós. Quem aqui nunca esteve em algum lugar louvando a Deus e de repente alguém se incomodou? Se incomodou não porque a sua voz é ruim, se incomodou não porque você estava desafinado, mas se incomodou por causa do Espírito de Deus que está em você. Se incomodou porque Deus fala por meio do louvor e liberta por meio do louvor, por meio da adoração. Eu lembrava hoje de manhã de um livro do Daniel Mastral, que é Guerreiros da Luz. Não, Guerreiros da Luz é o segundo, Filho do Fogo. Que ele conta como ele saiu do satanismo e se converteu ao Senhor. E nesse livro, são 2 volumes, se eu não me engano, ele conta toda a trajetória dele, de como ele foi assediado, entrou no satanismo, e como ele entrava nas igrejas para destruir ministérios.
destruía pastor, destruía ministério de louvor. E ele estava numa igreja, e aquela igreja, o ministério de louvor já estava destruído. E certa vez ele foi para a igreja, e quando ele estava chegando na igreja, tinha sido convidado um ministério de outro lugar. E quando o guitarrista começou a fazer um solo na guitarra, os acordes da guitarra começaram a penetrar o coração dele. E o espírito maligno que estava nele caiu por terra. Meus irmãos, há poder no teu louvor. Há poder na sua adoração. Hostes espirituais da maldade caem por terra quando a igreja adora. Quando a igreja exalta o Senhor, quando levantamos as nossas mãos e adoramos ao Deus vivo, o mal cai por terra. Os espíritos malignos que tentam tomar conta do seu coração, da sua vida, caem por terra, porque há poder na tua adoração e no teu louvor. Lembramos dos discípulos que estavam encarcerados e quando louvaram ao Senhor, quando engrandeceram ao Senhor, as paredes daquele lugar começaram a tremer, a cela caiu por terra, houve um estrondo, porque há poder na tua adoração. No louvor a Deus. Meu irmão, o que aconteceu que você parou de adorar o Senhor? O que aconteceu na sua vida que você não canta mais? O que aconteceu contigo que não levanta mais as suas mãos e chora na presença de Deus, adorando a esse Deus que é único e santo? O que aconteceu contigo? Deus quer ouvir a tua voz de novo. Deus quer libertar vidas de novo por meio da sua adoração, por meio do seu louvor. Eu brincava aqui quando o coral se apresentou no domingo passado, pela manhã, domingo retrasado, se eu não me engano. Domingo passado, obrigado, irmã. Tá boa, hein? Tá uma excelente assessora. E no domingo passado o coral cantou, eu brinquei e falei, olha, se eu consigo cantar, irmãos, vocês também conseguem. Só pela misericórdia. Mas, meus irmãos, às vezes nós estamos tão preocupados com a técnica, tão preocupados com a forma, tão preocupados com a maneira de fazer, que nos esquecemos de entregar para Deus o nosso coração e o nosso melhor. De entregar para Deus um tesouro que está dentro de nós. Essa adoração a Deus não só afugenta o inimigo, mas é capaz de recobrar a consciência daqueles que estão perdidos. Quando vemos e olhamos para a vida de Saul, quando Davi tangia a sua harpa, que o espírito maligno saía, Saul recobrava a sua consciência. Ele agora tinha consciência dos seus atos. Ele agora sabia o que estava fazendo, estava sendo agora direcionado pelo próprio Deus. Ah, quantas coisas erradas nós fazemos, quantas atitudes nós tomamos sem consultar a Deus. Tomamos atitudes na pressa, tomamos atitudes naquele momento em que achamos que é o momento certo, que é o momento correto, tomamos decisões atabalhadamente, desesperadamente, sem consultar ao Senhor. Meu irmão, cante ao Senhor, louve ao Senhor, antes de tomar uma atitude. E Deus vai falar com você. Segundo lugar, eu me lembro de Davi, quando os amalequitas levaram tudo aquilo que ele tinha. A Bíblia diz que Davi voltava de Ziclag e quando chegou na sua cidade, os amalequitas vieram, levaram as mulheres, levaram os bens, queimaram a cidade. E o texto diz que esses homens choraram até não terem mais forças em si. Eles choraram até não conseguirem mais ficar de pé. Eu não sei se você já chorou assim. Eu não sei se você já chorou tanto, a ponto de não ter mais forças dentro de si. Eu não sei se você já chorou tanto, a ponto de não querer sair da cama. Não sei se você já chorou tanto, a ponto de não querer mais viver. A Bíblia diz que esses homens olharam para Davi
e queriam até apedrejá-lo, queriam acabar com a vida de Davi, porque a vida deles foi tiraram aquilo que eles consideravam mais precioso, porque todos sabemos, queridos, que podem tocar nos nossos bens, mas se tocar na nossa família, irmãos, se tocar nos nossos filhos, se tocar na nossa mãe, no nosso pai, tem gente que é santinha, é bênção demais, fala mal da mãe dele para tu ver. Fala mal do pai dele para tu ver, vira bicho, meu irmão. Fala mal de um filho dele para tu ver. Roda baiana, puxa peixeira. Fica brabo. Meus irmãos, eles perderam tudo que eles tinham. E a Bíblia diz que Davi foi consultar ao Senhor. Davi foi orar ao Senhor. E meu irmão, quando você perde alguma coisa, quando nós perdemos alguma coisa, a nossa atitude deve ser uma atitude de gratidão a Deus, de se colocar à disposição de Deus, porque não sabemos o que pode ter nos acontecido. E o texto diz lá em 1 Samuel, no capítulo 30, no verso 6, que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Esse ânimo de Deus, esse renovo de Deus, é o que Deus quer fazer na sua vida hoje. Esse renovo de Deus é o que Deus quer nos trazer hoje, essa capacidade de nos levantar para ir novamente para a guerra. Porque a tua semana pode ter sido uma guerra. A tua semana pode ter sido uma semana de batalhas. Mas o Deus que renova e capacita para enfrentar novamente as guerras do dia a dia, Ele está presente aqui para te renovar. Ele está presente aqui para trazer renovo para a sua igreja, para o seu povo. Quando falamos de um cântico novo, falamos de um cântico de batalha, de um cântico de guerra. Quando os soldados se reúnem para a batalha, quando os soldados se reúnem para a guerra, um cântico é entoado. Uma música, uma banda. É por isso que as forças militares até hoje têm banda. Porque a música motiva. A música mexe conosco, nos capacita, nos torna um. Quando cantamos juntos, quando cantamos entoados no mesmo tom, marchando na direção de um mesmo propósito, nós nos sentimos imbatíveis. E queridos, não estamos marchando em qualquer exército, não estamos marchando na direção de qualquer general, mas é o general dos generais que está à frente das nossas batalhas. É Ele que está à frente das nossas lutas. É Ele quem dá a ordem, a voz de comando sobre qual direção tomarmos. É Ele, é o Senhor. E nós estamos ouvindo o som da sua voz, direcionando cada um de nós. E precisamos entoar um cântico novo. Um cântico de vitória, um brado para dizer, vamos agora buscar tudo aquilo que o inimigo nos levou. Vamos agora nos levantar e ir atrás de tudo aquilo que Satanás roubou da minha vida. Todos os sonhos que parecem que se frustraram, tudo aquilo que nós considerávamos valioso, que Ele nos tomou, Deus é capaz de devolver. Deus é capaz de trazer de volta. O sonho que se perdeu, a esperança que se foi, o trabalho que você achava que tinha conquistado e que não tem mais, Deus pode trazer melhor para você. Se reanime no Senhor. Se reanime para ir para a guerra, se reanime para ir para a batalha, porque esse Deus faz maravilhas no meio do seu povo. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que a arca da aliança estava fora do arraial de Deus. Davi então manda buscar a arca da aliança. Só que manda buscar a arca de qualquer jeito, sobre carros de bois. Quando
O homem toca naquela arca, ele é fulminado, é morto na mesma hora, porque tocou na glória do Senhor. Abateu-se a tristeza no meio do povo, a tristeza se abateu no meio da congregação, e Davi diz, não dá para levar, não tem clima mais, não tem clima para trazer de volta a arca do Senhor, a presença de Deus para o meio do povo, porque a morte assolou esse meu intento. Às vezes nós tentamos fazer as coisas de acordo com a nossa vontade. Às vezes nós tentamos realizar coisas, projetos, intentos, de acordo com o nosso querer. E quando agimos dessa forma, sem consultar a Deus, ou agindo até sabendo que essa era a vontade de Deus, mas agindo de qualquer maneira, às vezes podemos morrer espiritualmente. Morrer na praia, sem ver a vitória se concretizar na nossa vida. Deus quer trazer de novo, queridos. Esse intento de Davi fala de um desejo no nosso coração de ver de novo a presença de Deus no nosso meio, a presença de Deus na sua vida, a presença de Deus novamente se manifestando na sua casa, na sua família, a presença de Deus se manifestando no meio dos louvores. Davi, quando novamente agora quer trazer a arca do Senhor, Davi fala, vou fazer tudo direito. Vou fazer tudo certinho. Vou fazer tudo como Deus quer. Ele então toma 3 atitudes que eu quero compartilhar com você para a gente encerrar e orar. Davi toma 3 atitudes que o capacita a trazer a arca do Senhor. Primeiro, Davi agora não usa carros de bois, mas coloca os levitas para trazerem a arca do Senhor. Os levitas, você sabe, era uma tribo específica que não recebeu nenhuma herança, não recebeu terras quando entraram na terra prometida. A herança dessa tribo era Deus, era o Senhor. Era uma tribo específica, levantada por Deus, das 12 tribos, que deveria somente adorar ao Senhor. Oficializar na presença de Deus os sacrifícios que eram oferecidos. Era dessa tribo que saíam os sacerdotes. Era dessa tribo que saía o homem que uma vez por ano ia entrar no Santo dos Santos para falar com Deus e oferecer um sacrifício. E era essa tribo que deveria trazer os pães da preposição, os incensos, os holocaustos. Davi tinha ignorado isso. Meu irmão, hoje Deus nos chama sacerdotes. Hoje, por meio do sangue de Jesus, nós somos essa tribo que não nascemos de Levi, não nascemos nem somos descendência de Abraão, mas temos essa possibilidade e liberdade de entrar no Santo dos Santos. Hoje você carrega a arca do Senhor. A arca do Senhor não é mais um lugar físico, onde dentro estão as tábuas da lei, o maná do deserto, a vara de Arão que floresceu. Não! Hoje a arca do Senhor é o teu coração. É onde Deus se manifesta. A Bíblia diz que na arca do Senhor tinha 2 querubins, que um olhava para o outro, e por meio do Urim e do Tumim, Deus falava e conduzia a sua igreja. Hoje Deus conduz a igreja dele por meio da sua presença, falando ao nosso coração, falando conosco. Deus fala com você. Em segundo lugar, Davi conclama o povo a se santificar. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E a cada 6 passos que o povo dava, com a arca de Deus, que os levitas davam, no 7º passo, Davi oferecia um sacrifício. Um sacrifício a Deus, um holocausto a Deus.
Davi entendeu que era necessário ter santidade para carregar a presença de Deus. Era preciso ter uma vida santa. E falamos hoje de manhã, meu irmão, que ter vida santa fala de atitude. Ter vida santa não fala de reclusão. Não fala de uma redoma, de estarmos num lugar onde não somos afetados por ninguém. Mas fala de atitudes de mudança que precisamos tomar. Todas as vezes que nós vemos na palavra de Deus falar que o povo se santificava, vemos que o povo precisava fazer alguma coisa. Lavar as suas vestes, se purificar, lavar sua cabeça. Nós precisamos cortar coisas da nossa vida se queremos levar a presença de Deus. Precisamos tirar da nossa vida aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos faz tropeçar. Tirar os nossos olhos de coisas para que possamos ir na direção de Deus. E em terceiro lugar, Davi agora traz a arca do Senhor, não de qualquer jeito, mas louvando e adorando ao Senhor. Davi traz a arca do Senhor com música, com um cântico novo. E o texto diz que Davi entrou na cidade dançando, meu irmão. Adorando a Deus e dançando, louvando a Deus. Porque aquele que é guiado pelo Espírito, aquele que é cheio da presença de Deus, ninguém o compreende. E a sua mulher censurou Davi, Mical, por causa da sua atitude, por causa do seu comportamento. Quantas vezes nós olhamos para igrejas, para pessoas que não são pessoas com grande instrução, pessoas com grande poder econômico, político, para igrejas pequenas. E nós falamos, mas quando nós pisamos naquele lugar, a presença de Deus está ali. Porque a presença de Deus fala daquilo que está no nosso coração e que estamos dispostos a oferecer a Deus. Daquilo que podemos entregar para Deus. O louvor e a nossa adoração não está condicionada à nossa técnica, ao nosso conhecimento, mas sim à nossa disposição em oferecer a Deus. E às vezes nós não temos nada para dar para Deus. Não temos grandes conhecimentos, talentos, mas temos uma voz que louva a Deus. Temos uma voz que engrandece ao Senhor. Uma voz que grita aleluia e glória a Deus. E é isso que Deus se agrada. Eu quero encerrar lendo Apocalipse capítulo 5. Quero ler 2 textos de Apocalipse para nós encerrarmos. Apocalipse capítulo 5, no verso 6, diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico. Repita comigo, novo cântico. Novo cântico. Dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Nessa visão de João, o texto fala sobre nós. Fala de povo de toda tribo, de todas raça, tribo, línguas e nações.
que estarão diante da presença de Deus, cantando um novo cântico ao Senhor. Deus coloca nos nossos lábios esse novo cântico. Apocalipse capítulo 14, verso 1 ao 3, diz assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Meus irmãos, nós fomos chamados para adorar ao Senhor. Nós fomos chamados para entoar a Deus um cântico novo. E começa aqui, mas vai continuar na eternidade. Vai continuar quando estivermos na presença de Deus. Vai sair dos nossos lábios um cântico que engrandeça o Senhor. Tire do seu coração, dos seus lábios, as palavras de murmuração. Tire dos seus lábios as palavras que detonam com a pessoa que está do seu lado, que detonam com a imagem de que está próximo de você, e coloque um cântico novo. Um cântico novo fala de uma mudança de atitude, uma mudança de palavras, uma mudança de comportamento. Oh, aleluia, Jesus. Existe um estudo que mostra que, dependendo da música que nós ouvimos, e que a música influencia no nosso comportamento. Não sei se você já viu, mas aquelas pessoas que ouvem determinado tipo de música, por exemplo, as pessoas que ouvem rock, elas têm mais ou menos o mesmo comportamento, se vestem mais ou menos da mesma forma. A música influencia na nossa vida. Agora imagine se na nossa vida, dos nossos lábios, só saírem cânticos de adoração a Deus. Como será o nosso comportamento? Fique de pé, meu irmão.